Boa noite. Aleluia, boa noite. Nada como orar ao nosso Pai Celestial. Todos aqueles que em Ti confiam, Senhor, dupla honra terá. Oh, aleluia. Então vamos orar nessa noite poderosa. Deus é bom, justo e fiel. Não sei o que você está precisando, mas o nosso Pai Celestial sabe. Então vamos colocar o nosso coração nele. Lembra, Deus quer o que de você? Ele quer o seu coração. Então não importa a sua postura física, importa a postura do teu coração. Deus é bom, te ama, não é contra você, Deus é por você. Deus tem o melhor para você. Então vamos agradecer e louvar o nosso Pai, porque Ele é bom. Pai, nessa noite te damos todo louvor, todo louvor. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és aquele que tem nos sustentado em fé. E a Tua palavra diz que todo aquele que em Ti confia, dupla honra terá. E nessa noite, Pai, o nosso coração confia em Ti. Nós não temos medo. Tu és o Senhor que multiplica os nossos celeiros. Tu és aquele que nos cura. A Tua palavra diz que temos autoridade, Pai. Nós temos autoridade, filhos do Deus Altíssimo. Nós cremos em Ti. Nessa noite eu me levanto contra toda operação maligna, contra cada pessoa que está comigo nesta reunião. Eu me levanto contra toda operação maligna que tenta perturbar cada pessoa que está comigo aqui nesta reunião, que está comigo pela internet. Eu digo, em nome de Jesus, tudo que você está saqueando, você libera agora. Tudo, diabo, que você roubou, você solta agora. Eu te agradeço, Pai, pela restituição. Tu és Deus de multiplicação, Tu és Deus de restituição. O nosso coração é grato nessa noite. Temos gratidão, Pai. Temos muita gratidão. Tu és santo. Tu és um Deus bom para nós. Tu és cheio de graça, de misericórdia. O Senhor abriu um caminho maravilhoso por meio de Jesus Cristo. Nós temos livre acesso ao trono da graça do nosso Pai Celestial. Damos ao Senhor nessa noite toda a honra, toda a glória. Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso milagre. Nessa noite, Pai, podemos dizer, Tu és o nosso milagre. Tu és o nosso milagre. Eu digo nessa noite, Tu és o milagre da minha casa. Tu és o milagre do ministério. Tu és o milagre de cada família que está comigo aqui nessa noite. Tu és o nosso milagre. E o nosso coração é grato, Pai. Temos muita gratidão no poder do nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Vamos começar em Atos nessa noite. Eu quero falar um pouco sobre autoridade. Autoridade de filho. Atos, aleluia, 19. Vou começar do versículo 8. Que eu quero que você entenda. Quem é que tem autoridade no reino de Deus? Quem é que tem autoridade para expulsar demônios? Quem tem autoridade para pisar sobre todo o poder das trevas? E nenhum dano irá lhe causar. Quem tem essa autoridade? E por que nós temos autoridade? Primeiro, nós temos que entender que a autoridade está vinculada a você nascer de novo. Aquele que crê em Jesus expulsa demônios. Mas não é um crer, só um crer. É que nem um casamento. Nós temos que entender que a autoridade está diretamente relacionada à sua intimidade com o teu Pai Celestial. Quando você é casado com alguém, a sua mente muda. Hoje eu sou casada com o João. Todos os outros ficam para trás. Ele é prioridade para mim. João é meu marido. Então ele é prioridade, eu quero agradar o João. Eu me torno uma só carne com o João. Eu tenho prazer de falar com o João. Eu tenho prazer de estar com o João.
De todos os homens na minha frente, eu escolhi o João. A sua mente muda. Por isso que a Bíblia fala do nosso relacionamento com Jesus como fosse um casamento. É de intimidade. Você não, quando você é casada, você é casado, você não sai por aí fazendo o que você quer. Hoje você sabe que você tem que voltar para casa. Tem horário para voltar para casa. Hoje os seus amigos não são mais prioridade. Prioridade é teu cônjuge. Você não aceita mais qualquer convite assim. Você fala, não, vou falar com meu marido, vou falar com a minha esposa. Será que ele pode estar, será que ele está livre para ir nesse compromisso junto comigo? Então você não é mais sozinho. A sua mente está envolvida, o seu coração, teu sentimento, junto com outra pessoa. Assim é o nosso relacionamento com Jesus. Não dá para você falar, eu tenho Jesus. Mas você é comprometida com Jesus? Você é comprometido com Jesus? Quando você lê lá em Efésios, falando sobre a armadura de Deus, a armadura de Deus está relacionada à santidade de vida. Você hoje é uma mulher casada, você é um homem casado. Você não sai por aí sorrindo para todos os homens ou para todas as mulheres. Você hoje é um homem casado, você tem que manter o respeito. Sai por aí flertando. Opa, você é casado? Calma lá. Você é casada. Não é mais como antes. Então você tem que começar a pensar que o teu relacionamento com Jesus tem que ser em profundidade, de coração. Ele é prioridade para mim. Você tem que entender que tudo nesse mundo passa. Hoje eu falava com alguém e eu dizia para ele no telefone que eu falo muito, olha, que a terra será destruída, que nós temos ainda um tantão pela frente, só que às vezes eu acabo esquecendo do milênio no meio do caminho, porque existe, depois que Jesus voltar, depois que houver o arrebatamento, a última trombeta, nós temos o milênio. Satanás será removido da terra e Jesus vai reinar por 1000 anos nessa terra. Depois tudo será destruído. Então nós temos que entender que tem história pela frente. E você acaba descobrindo que os galardões estão vinculados a você reinar também o milênio com Jesus aqui na terra. Então você tem que começar a focar que a sua vida não está aqui. Casamento é para a terra, não é para o céu. No céu não tem casamento. É por isso que a Bíblia diz, ame menos o teu cônjuge. Ame mais a Jesus. Ame menos o teu pai, a tua mãe, teus filhos. Quando amar menos significa que quem tem que ter voz na sua vida é o Senhor. Porque pensa comigo, quem tem poder para salvar hoje a sua casa, seu filho? Jesus, Deus tem esse poder. Eu sempre gosto de lembrar de um testemunho de muitos anos que a Taca contou aqui. Não foi aqui, ela contou para mim que ela, depois de uma pregação, ela chegou em casa e ela começou a pensar, porque na pregação eu levei cada um, dizendo para mim, a pensar o quanto que amava Jesus. E quando ela chegou na casa dela, ela sentou e ela ficou pensando o tanto que ela amava, se realmente ela amava mais a Jesus do que as netinhas dela, do que as filhas dela. E ela lembrou do sogro dela, que era cristão, e que um dia perguntou para ela assim, Taca, você ama mais seus filhos ou seu marido? Aí ela ia falar para o sogro, que eram os filhos, ela pensou, não, meu marido, ela falou. Só que ele falou assim, quem tiver, se os seus filhos e o seu marido tiver morrer, quem que você salva? Meus filhos, ela falou. Ah, ele falou, então você ama mais os seus filhos.
E aí ela ficou com muita raiva naquele dia, pensando, ele me pegou. Só que depois ela começou a pensar, se tivesse, no que o sogro falou, se tivesse morrendo naquele rio, meus filhos, meus netos e Jesus, quem que eu salvaria primeiro? Ela ficou pensando, aquela dúvida cruel no coração dela. E aí o Espírito Santo veio em socorro e disse a ela, Taca, se você salvar Jesus, ele salva os outros. E ela pensou, se eu ficar com Jesus, todos serão salvos. É exatamente isso. Deus não machuca pessoas. Deus quer salvar pessoas. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque nós queremos mais do nosso Pai Celestial e menos de nós. Nós queremos olhar para a nossa casa e ver a nossa casa salva, de verdade, salva com poder, com autoridade. Nós queremos os nossos filhos andando em justiça, nossos cônjuges, nossos amigos. Para isso temos que amar mais a Jesus e menos a eles. Quando diz menos, você tem que aborrecer. Você tem que dizer para o seu amigo, não, eu não procedo mais assim. Não, eu não gosto mais disso. Eu prefiro isso. Não é você machucar os outros. É você se posicionar nesse caminho de santidade que você escolheu. Porque quanto mais Deus puder sair de você, ter mais vida de Deus em você, mais bênçãos vão começar a acontecer. Porque Deus ama cada um de nós. E nós não podemos levar a nossa vida de maneira leviana, o nosso relacionamento de maneira leviana. Já viu uma pessoa que é casada, que é leviana? Ela não leva a sério o casamento. Ela é leviana. Ela trata o cônjuge de qualquer jeito, não respeita. Então não é assim o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Não deve ser leviano. Deve ser realmente de coração, de simplicidade, de franqueza. Então vamos ver aqui quem é que tem autoridade, quanto essa autoridade está vinculada a você conhecer quem você se tornou por meio de Jesus. Você nasceu de novo. A Bíblia diz que nós não somos mais da terra, nós somos do céu. E que você não precisa de uma religião. Você precisa entender que somos família de Deus. Você tem que casar com Jesus. Nós precisamos casar com Jesus. Ter cada vez mais amor a Ele, respeito, desejo de conhecer o que Ele tem para você. E para isso você precisa entrar naquele lugar secreto como num casamento. Quem é casado, quando chega uma parte do dia, da noite, ele dá tchau para todo mundo e entra no quarto, só ele e seu cônjuge. Durante o dia ele trabalha, ele conversa, mas tem um momento das 24 horas que ele vai ficar só com seu cônjuge. Isso é um casamento. Ele se aparta para ter o quê? Intimidade, um relacionamento com seu cônjuge. Isso é saudável. Tem que ser assim. Pensou você casa com alguém e fala tchau, cada um entra no seu quarto. Boa noite, querido. Boa noite, querida. Cada um vai para o seu quarto. No dia seguinte toma café da manhã e fala, querido, tem que pagar as contas. Aqui está seu cheque, querida. E cada um vive a sua própria vida. É meio esquisito. Vai ter filhos quando? Nunca. Essa é uma boa estratégia. Quem não quer ter filhos, nem quer ter um relacionamento, cada um fica no seu quarto. Quando sai na rua de mãos dadas, tudo no protocolo. Mas quando chega em casa, boa noite, querido, boa noite, querida. Eu lembro do meu cheque no dia seguinte, querido. Não é um casamento. É um relacionamento, mas não tem intimidade. Não dá para chamar esse relacionamento de casamento.
Então percebe, casamento é algo profundo, de intimidade, de conhecer o outro, de agradar o outro, de se tornar uma só carne, de entender que o que dói em um, dói no outro. Por isso que Deus chama de casamento. Ele fala assim, ser uma só carne. Pensa, eu sou uma só carne com o João e vivo falando mal do João. Falar mal do João é falar mal de mim. Bater no João é bater em mim. Gritar com o João é gritar comigo. Roubar o João é roubar a mim. Por isso você tem que usar a regra básica, ser uma só carne. E vai dar certo o casamento. Atos 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. 3 meses ele frequentou aquele lugar, onde falava ousadamente, discernindo e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Mesmo Paulo pregando a palavra sendo anunciada, aqui nós vemos que muitos são incrédulos, não acreditam, não querem. E Deus ama essas pessoas? Sim, Deus ama essas pessoas, Deus respeita essas pessoas. Elas não querem um comprometimento. Elas são incrédulas, elas não querem se relacionar em intimidade com Deus. Deus respeita? Sim, Ele respeita, é o livre-arbítrio. Mas nós não somos assim. Nós queremos nos relacionar com o nosso Pai Celestial em profundidade, porque nós sabemos que Ele nos ama, que Ele é bom para nós. Deus nessa noite, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te prover de tudo. Ele te chama, Ele te atrai com laços de amor. E olha só, versículo 10. Durou isso por um espaço de 2 anos. Já pensou ter Paulo? Paulo ficava, ele passava tempo em alguns lugares. De repente, Paulo vai morar 2 anos em Lins. Como será Lins depois desses 2 anos? Será que Lins vai ser a mesma coisa? Eu acho que não. Nós moramos em Lins. Lins não deve ser a mesma coisa. Porque nós estamos aqui. E nós temos que nos aprofundar cada vez mais na grandiosidade do amor do nosso Pai. O nosso bairro não vai ser mais o mesmo bairro. Nossa rua não será mais a mesma rua, porque nós estamos ali, nós oramos pelos nossos vizinhos, nós oramos pelo nosso bairro, nós oramos pela nossa cidade. Lins será conhecida como celeiro de avivalistas para o mundo inteiro. E quando sair nas manchetes da cidade de Lins, nossa, as casas vão aumentar, os valores, todo mundo vai querer morar em Lins, vai ter aeroporto, porque vai ter um grande avivamento. O comércio, tudo vai prosperar. As verduras não serão mais do mesmo tamanho, serão gigantescas? Será como em Canaã, as uvas, tudo que nós plantarmos aqui será grandioso, porque o nosso Pai é bom e Ele é grandioso. E nós precisamos começar a nos posicionarmos cada vez mais sabendo que é você o abençoador, porque você tem aquele que abençoa dentro de você. O abençoador mora dentro de você, tudo que você faz prosperará, porque você ama Deus, porque você tem prazer de buscar os conselhos de Deus, porque você não faz mais do seu jeito, você apresenta a sua empresa, seus filhos, sua vida ao Senhor todos os dias. E você não fala mais como antes, de qualquer jeito, porque o seu coração está cheio dessa verdade. E quando você olha para o teu filho, para o teu marido, você pensa, não, meu marido é um homem de mãos santas, ele me ama, como Cristo ama a igreja. A minha esposa é uma mulher virtuosa, que faz bem a mim todos os dias da vida dela. A minha casa é abençoada, meus filhos são abençoados, porque eu sou abençoada. Você começa a falar conforme a palavra de Deus te orienta, você não fala mais de qualquer jeito.
Você não amaldiçoa, você abençoa. Você foi chamado para abençoar. Começa a pensar sobre isso. Para de abrir a sua boca e amaldiçoar pessoas, xingar, falar mal. Isso não é mais para você. Mas como você consegue? Você tem que mortificar a sua carne. Você tem que meditar na palavra, ler a palavra de Deus. Você tem que orar em línguas. Você tem que jejuar. Você tem que começar a colocar a palavra de Deus na tua boca. Você é exatamente aquilo que a Bíblia diz que você é. Santo, santa de Deus. Separado para Deus. Sacerdote, sacerdotisa. Você é cercado com alegres cantos de livramento. Você deita em paz, levanta em paz. Você tem autoridade porque você ama Deus e você tem prazer nele. Você entende que cada pessoa que está na tua frente é uma chance para Deus em você abençoar aquela pessoa. É muito diferente a sua mente. Você começa a entender que se alguém tem que perder, perde você. Anda mais uma milha, entrega a capa, porque você quer que aquela pessoa veja Deus em você. Você quer que aquela pessoa, quando olhar para você, não veja você, enxergue o amor de Deus em você. Esse é o nosso grande desafio. E olha só, versículo 10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, todos ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia milagres? Paulo ou Deus? Deus fazia através das mãos de Paulo. Então aqui tem um grande princípio maravilhoso. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você tem autoridade, porque você é os pés de Jesus. Você é corpo dele na terra. Aonde você coloca a planta dos teus pés, aquele lugar é abençoado. São os pés de Jesus. É o corpo de Jesus andando, se movendo sobre a terra. E quem é o cabeça do corpo? Você? Eu? Não. Jesus é o cabeça. Você tem um cabeça. Deus não te deu um trabalho para te ser pesado. Deus não te deu um casamento para te ser pesado. Deus não te deu filhos para te ser pesado. Comece a pensar sobre isso. Ele é o seu cabeça. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Senhor. Começa a ter a mente mudada. Deita essa noite pensando, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu nasci de novo, porque eu entendi que eu não posso fazer nada para me salvar. Eu preciso de um Salvador. Eu entreguei a minha vida para Ele. Eu saí da morte para a vida. Eu tenho autoridade de filho, de filha. A minha casa é abençoada, eu deito em paz e durmo a noite inteira em paz. Porque o meu Pai Celestial está comigo. Ele é o meu provedor, Ele é meu Senhor. Então você tem 24 horas do dia. Todo mundo tem. Você pode passar o seu dia gritando, amaldiçoando, murmurando, reclamando. Ou você pode passar o seu dia dizendo, Deus é bom para mim, de nada tenho falta, Ele é o meu bom pastor, Ele está comigo, é Ele que me sustenta, Ele me ajuda, Ele é meu provedor, Ele é meu abençoador, dizendo, Pai, o Senhor é bom para mim, o Senhor é bom para mim, você que escolhe. Então vamos escolher dizer, Deus, Tu és bom para mim. Olha só, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Havia tanta unção na vida de Paulo
que até a roupa dele era contaminada com essa unção. E quando aquela roupa era levada para os enfermos, as doenças caíam das pessoas. O poder não estava naquele lenço, estava na unção que estava sobre aquele lenço, porque aquilo era um ponto de contato da vida de Paulo, do andar dele em Deus. Mas isso não é para todo mundo. É para aquele que de verdade está andando nessa verdade maravilhosa, desse caminho santo. Você vai buscando cada vez mais santidade, santidade, deixando as coisas velhas para trás, hábitos nocivos para trás, entendendo que os teus olhos são santos, teus ouvidos são santos, tua boca é santa. Você vai se apartando das coisas do mundo, porque a armadura de Deus é a santidade que te envolve. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Oh, aleluia! Então, olha só. E o que foi que aconteceu? Versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Percebe? Não é o nome de Jesus que tem poder. É a pessoa que fala o nome dele. A unção, a vida está naquela pessoa que de verdade conhece a Jesus. Esses 7 filhos desse sacerdote não conheciam Jesus. Eles viram Paulo expulsando em nome de Jesus e pegavam o nome de Jesus e diziam: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, não sei quem é Jesus, mas Paulo prega em nome dele, eu expulso vocês. O diabo olhou para eles e falou: quem são vocês? Eu sei quem é Paulo, conheço Paulo, me dá trabalho. Conheço Jesus, mas você, quem é você? Você nem sabe quem é Jesus e está falando em nome de Jesus? Percebe? Não é falar, não é um amuleto. Em nome de Jesus. É a vida de Deus. É a intimidade que você tem nessa palavra, nessa verdade. É você entender que você é filho de Deus, não de boca. Existe um cartório celestial. Você tem um RG. Você é herdeiro, você tem um nome de filho. Comece a pensar sobre isso. A sua vida você entregou para Ele, você não é qualquer pessoa. Não olha para o teu homem exterior, que é fraco, que quer te enganar, que é cheio de defeitos. Você não é o seu homem exterior, você é nascido de novo. Por isso que a mudança é de dentro para fora. Não tenha vergonha do Evangelho, leia a palavra, confesse a palavra, declare a palavra, viva, se mova pela palavra, tome decisões segundo a palavra de Deus, comece a perdoar as pessoas, comece a abençoar as pessoas, para de falar mal das pessoas. Não pode falar bem? Fique com a boca fechada. Sai daquela roda de fofocas, de intrigas, de mentiras, que não te leva a lugar nenhum, isso é ruim para você. Comece a andar nesse poder de Deus em santidade, de corpo, alma e espírito. E é você que escolhe. E versículo 16, e o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos. Habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos.
calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, desta maneira, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Tem muitos livros que vocês antigamente liam e que você sabe que não tem valor nenhum. Ah, mas custou caro, Rita. Não deixe para outro ler. Não dê presentes que você sabe que não edifica a vida de ninguém. Não tem graça. Você é um cristão e no final do ano, de Natal, você dá presente de bebidas para as pessoas. Ah, mas é chique comprar esse vinho tão caro e dar de presente. Você é um cristão? Ou não é um cristão? Comece a pensar no que você está fazendo com o seu dinheiro. Que não é seu, pertence a Ele. Comece a entender que esse caminho de santidade é um caminho de autoridade, que você vai andando passo a passo, deixando as coisas velhas para trás. Você começa a pensar diferente, você ajuda o outro, você encoraja o outro. E tem livros que devem ser queimados sim, não serve para nada, tem que jogar fora no lixo. Porque são livros que trazem fantasias, são pornográficos, são mentirosos, doutrinas erradas. A Bíblia de Timóteo diz que existem ensinos de demônios, escritos, não só falados. Que não é para você ler, nem dar de presente para ninguém. Por mais chique que possa parecer. Por mais na moda possa parecer. Lembra, Deus não é moderno, Ele é eterno, é diferente. Comece a pensar um pouco sobre isso. Pega Marcos 16, a partir do versículo 14. Deus te deu autoridade, está no crer. Nós temos autoridade para pisar sobre todo o poder das trevas, porque cremos em Jesus, porque abandonamos as práticas velhas, porque nós temos um princípio poderoso, nós cremos em Jesus. Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. A Ele a honra, Ele é o nosso Rei. Existe um reino dentro de cada um de nós, de paz, de alegria e de justiça. Então você tem autoridade, não deixa o diabo, não tenha medo do diabo. Em Colossenses capítulo 2 está escrito que ele foi despojado, foi envergonhado pela cruz de Cristo. Ele perdeu. O diabo literalmente foi expulso do céu. Ele não está mais lá. O inferno não foi criado para você, mas para Satanás e os anjos caídos. Não queira ir para o inferno. Jesus foi para o inferno para você não ter que ir. Então escolha a vida e não a morte. Olha só, Marcos 16, 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É o crer que te salva, não é o batismo. Falando nisso, a nossa sala de batismo está quase pronta. Aleluia. Logo vamos dizer, vamos batizar. É só atravessar a rua. Ô, glória! Não tem que ir na minha casa mais, não tem que ter tempo bom, porque é um lugar coberto, água aquecida. Se tiver calor, tem ar-condicionado. Ninguém tem que ficar com medo de morrer afogado na piscina, porque é uma banheira, aleluia. Então vai ser muito mais prático. Não precisa de trazer roupa, nós temos uma roupa, temos a toalha para você, temos o chinelo para você, então isso não é problema também. Aleluia. Porque nós queremos que vocês entendam que batismo nas águas é prática de fé. Não é para ser salvo. Você é batizado porque você crê em Jesus. Lembra do homem, daquele homem morto na cruz junto com Jesus? Jesus disse a ele, olha,
Um dizia, se você é o Deus verdadeiro, Filho de Deus, desce da cruz e salva você e todos nós. O outro dizia, não, você não tem respeito. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para aquele homem, naquele exato momento, morrendo, faltava pouco tempo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem orou em línguas, frequentou a igreja, batizou nas águas? Não. Leu Bíblia? Não. O que ele fez? Ele creu. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado porque já nasce pecador. Todos nós nascemos sob a mesma sentença de morte. Pecador. Mas um dia saímos da morte para a vida, por escolha. Você não escolheu uma religião, você escolheu Jesus. Jesus não veio fundar a igreja. Deus não é judeu, Deus é o Deus de toda a terra. Comece a pensar sobre isso. Por isso que os judeus ficaram muito bravos com Jesus. Porque a vida toda eles foram ensinados que eles tinham que seguir a lei para serem salvos. De repente chega alguém e diz, olha, eu cumpri a lei, acabou tudo, agora vocês precisam crer em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vocês precisam estar enxertados em mim, a videira verdadeira. Por isso que Paulo combatia tanto as cartas de Colossenses, ele falava sobre isso, as tradições ficaram para trás. Tudo é por fé. Hoje estamos em outra dispensação do tempo, o tempo da graça. E como um dia a porta da arca de Noé fechou, o tempo vai acabar. A porta vai fechar. Jesus vai chegar. Nós estamos nos últimos segundos do segundo tempo. Falta pouco. As dores de parto já começaram. E quem é mãe e acabou de ter bebê sabe que quando as contrações começam a aumentar, o bebê está chegando. As contrações estão aumentando, Jesus está chegando. E vamos nos preparar cada vez mais adorando a Ele, nos santificando para Ele. Como que você mostra para Deus a tua gratidão? Através da tua santificação de vida. Dizendo, olha, eu me santifico. Como que você mostra para o teu marido que você o ama? Sendo fiel a ele. A sua fidelidade mostra que você o ama. Você é fiel. Você não sai por aí pensando em outro ou em outra. Porque você tem um comprometimento com ele, você o ama. Entrou naquela sala, casei com ele, tranquei a porta, joguei a chave fora. Até que a morte me separe de você. Não é até quando chega o adultério, quando chega a falta de dinheiro, quando chega brigas ou discórdias, ou você fica muito feio, barrigudo, e vice-versa. Até que a morte me separe de você. Comece a pensar um pouco. É um comprometimento? É uma aliança de casamento? E olha só, vamos continuar, senão terminamos Marcos. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Há um sinal que acompanha a sua vida porque você crê. Um sinal é coisa visível. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quem pode falar em outras línguas? Quem crê em Jesus. Você crê em Jesus, então você pode falar. Porque você crê em Jesus. Simples assim. Ah, mas não sou batizado nas águas. Está falando quem crê em Jesus. Você pegar Atos 10, Pedro estava pregando na casa de Cornélio, estava pregando o evangelho. E de repente o Espírito Santo veio sobre todos eles. E todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito falava na boca de cada um deles.
E aí quando Pedro e todos que estavam com Pedro viram, disse, como que a gente vai dizer que eles não podem ser batizados nas águas, se eles já foram batizados pelo Espírito Santo? Era um sinal, era visível, todo mundo orando em línguas, todos foram cheios. Depois que eles foram batizados em línguas, eles foram batizados nas águas. Então não existe regra. A regra é crer. Você crê? Você tem autoridade de filho. Você crê em Jesus? Então você expulsa demônios. Você diz, diabo, sai da minha casa. Diabo, sai da mente do meu marido. Diabo, sai da mente da minha filha. Diabo, sai do meu relacionamento. É o crer. E também não é no grito. Não tem que gritar. Não está na força do grito, está na autoridade. Imagina você estar dirigindo numa estrada. Você tem um caminhão, você é caminhoneiro. De repente você vê na sua frente um guarda rodoviário anão. Ele só ergue a mão e você já pisa no freio. A autoridade dele está na roupa que ele está vestindo. Não é na força dele. E tem uma roupa que diz para você, tem autoridade. No mundo espiritual você tem vestes de filho, e quando o diabo vê, diz, seu Dimas tem autoridade, e ele falou, eu tenho que ir embora. Ele tem vestes de filho de Deus. Ele tem autoridade. Comece a pensar sobre isso. Não olhe para o seu homem exterior, olhe para quem você se tornou em Cristo. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Tudo isso é para quem crê, não é para quem é pastor, evangelista, quem é mestre. Não, para quem crê, você crê. Olha que interessante, quando você começa a ler a palavra, começa a entender o poder de ser filho, de crer. Oh, aleluia. Pega Efésios, não podia ir embora sem ler Efésios nessa noite. Efésios 6, vamos terminar nessa noite com Efésios 6. Aleluia. A partir do versículo 10. Lembra, Pedro, lá em Pedro está escrito que nós temos que resistir ao diabo. Aliás, em Tiago 4, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você resiste? Com a verdade. Porque ele é o pai da mentira. Você resiste com a palavra na sua boca, com a verdade do evangelho. Não, a minha esposa é mulher sábia, sim, porque a Bíblia diz que um homem santo santifica a esposa. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido e vice-versa. Então, o meu marido é um homem de mãos santas. A minha esposa é aquela que edifica meu lar. A minha esposa faz bem a mim todos os dias da minha vida. Olha que bênção ter uma mulher assim. Oh, glória! Essa é a sua esposa. Creia no poder da palavra. Creia no poder da palavra. Tudo muda. Aleluia. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na força do poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A tua luta não é contra o teu marido, tua esposa, teu filho, teu vizinho. Não é contra pessoas. A tua luta é no mundo espiritual. Quem está atrás? Que diabo está atrás dessa pessoa? Está usando essa pessoa para me atingir? Esse diabo está usando a mente dessa pessoa? Falando na mente dela contra mim? Eu te neutralizo na mente dela, diabo. Eu abençoo a vida dela, eu oro por ela. E você vai orar por aqueles que te perseguem. Está lá escrito em Efésios. Você ora por quem te persegue, você abençoa aquele que te maldiz. Você não paga o mal com o mal, você paga com a prática do bem.
Olha a diferença. Comece a pensar no poder de crer nessa palavra, de andar segundo essa palavra. E tudo que você fizer prosperará, porque você medita nessa palavra todos os dias. Salmo número 1. Você quer prosperar em tudo? Medita na palavra. Você quer ser próspero em tudo que você fizer? Medita na palavra. É a receita básica, Salmo número 1. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe uma hierarquia de demônios. E está falando aqui, olha. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, são escalões. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar, só alguns? Não, todos os dardos inflamados do maligno. Como que você apaga os dardos? Ele lança dardos inflamados com a tua fé. Olha só, você levanta o escudo da fé. É o escudo da fé, combatendo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você tem que entender que você é um soldado de Cristo. E ele te chamou. Ele te capacita, é Ele que te capacita. E tudo que você tem que fazer é ser como Maria, ficar aos pés de Jesus, ouvindo as instruções, orando no Espírito Santo em todo o tempo. Paulo contou o segredo dele para nós. Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 28. Eu dou graças a Deus que eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Ele passava tempo orando no Espírito Santo. Comece a orar mais em línguas. Se precisar de uma ajuda, temos o site Parceiros de Oração. parceirosdeoração.com.br. Você clica lá e você vai escolher 15 minutinhos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Vai ter alguém orando em línguas. Uma voz feminina ou uma voz masculina. Você escolhe. Quem vai ser o seu parceiro hoje? Vou orar 15 minutos todos os dias. Você clica lá e fica ouvindo alguém orando 15 minutos, você ora junto. É seu parceiro de oração no Espírito. Tudo isso para te encorajar, para você não ficar desanimado. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem a mente blindada, o capacete da salvação, a mente mudada, revestida, você é filho. E olha só, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, de que jeito? No Espírito, orando em línguas, orando no Espírito Santo em todo o tempo. Não perca tempo, ore em línguas, arrumando a cozinha, caminhando, dirigindo, tomando banho, assistindo televisão, vai orando em línguas. E as coisas vão fluir, vão mudar na sua vida. Oh, aleluia. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Então, nessa noite, vamos entender que temos autoridade. Autoridade significa santidade. Se revestir da armadura de Deus e se revestir de santidade. No falar, no andar, no pensar, no proceder. Você vai tendo um caminho santo, vai deixando as coisas para trás, vai deixando tudo aquilo que não agrada a Deus. Você vai deixando e você vai pensando como Deus pensa. E qual é o melhor dia para você começar? Hoje é o melhor dia. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Hoje a gente muda de ideia. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo.
Ah, você era um grosso. Ontem, hoje eu não sou mais. Ah, você falava palavrão até 5 minutinhos atrás. Agora eu não falo mais. Mudei de ideia. Você tem que começar a mudar. Porque Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Deus quer te abençoar o tempo todo. Amém? Oh, aleluia. Vamos orar. Vamos dar glória a quem merece glória. Vamos adorar o nosso Pai Celestial. Vamos dizer para Ele que Ele é tão bom para nós, tão bom para nós. E a Fran, que está tão linda hoje, ela vem terminar a reunião orando. Olha como ela está bonita. Luiz Henrique deve estar olhando e falando, nossa, minha mulher é bonita. Mulher santa. Oh, glória. E é bonita por cima, aleluia. Beleza está nos olhos de quem vê. Boa noite, irmãos. Vamos orar ao Senhor? Derramar o nosso coração ao nosso Pai Celestial. Pai querido, é tão bom, Senhor, saber que não somos órfãos. Temos um Pai Celestial que tem prazer em cuidar de nós, tem prazer em ter comunhão conosco, Senhor. Obrigada por esse momento precioso, Pai, onde a Tua palavra, Pai, encontra lugar em nossos corações. E declaramos que os nossos corações, Senhor, são solos férteis, Pai. Aonde a Tua palavra cai, Senhor, cria raiz profunda, Pai. E em tempo oportuno, Senhor, dará fruto, Senhor, fruto que será para honrar o Teu nome, onde honraremos a Tua palavra, Senhor, aonde iremos, Pai, passando, deixando o bom perfume de Cristo, aonde propagaremos as boas novas, Senhor. Que nós sejamos, Pai, luz para as pessoas, Pai. Que sejamos o sal, Pai, o bom tempero por onde estivermos, Senhor. Que nós possamos, Deus Todo-Poderoso, com a Tua sabedoria, Pai, te pedimos sabedoria, Pai, para que possamos discernir, fazermos as escolhas corretas, Senhor, e agirmos alegremente em obediência à Tua palavra, Pai. Nós declaramos que somos fortes e corajosos, Senhor. Somos fortes, Pai, porque ouvimos a Tua instrução. E somos corajosos, Senhor, porque obedecemos a Ti prazerosamente, Pai. É uma alegria, Senhor, sermos Teus filhos. É um privilégio sermos co-herdeiros com Cristo, Senhor. É uma honra para nós sermos herdeiros do Teu trono, Pai. Herdeiros da salvação, Senhor. Muito obrigada por esse lugar, Pai, abençoado. Esse lugar de salvação, Senhor. Porque o Senhor, por amor a nós, através do Teu Filho Jesus, nos resgatou, Senhor. Andávamos perdidos, Pai, mas o Teu amor nos cercou com cordas de amor. O Teu amor nos resgatou, Senhor, e nos levou para um lugar de paz, para o Teu reino do Teu amor, Senhor. Muito obrigada, Pai. Abençoamos a vida da nossa pastora, Senhor, que diligentemente tem escolhido servir ao Senhor, com todo o coração dela, com toda a força que há nela, Pai. Levanta a pastora Rita com força e autoridade, Senhor. Que ela continue sendo referência da Tua palavra diante das nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pela Tua sabedoria sendo derramada com fartura e abundância sobre a vida dela. Que haja fartura e abundância em todas as áreas da vida dela, Pai. E de todos aqueles que ouvem a Tua palavra nesta noite, Pai. Muito obrigada, Senhor, em o nome de Jesus. Amém?